Caro ouvinte, você acaba de ouvir os primeiros compassos da Valsa de Esquina número 1 do compositor paulistano Francisco Mione. Mione foi colega e seguidor do principal expoente do movimento modernista brasileiro, Mário de Andrade. Ambos diplomaram-se em piano, entre outras habilitações, em 1917, em São Paulo. Em 1928, Mário de Andrade publica seu ensaio sobre a música brasileira, momento em que conquista definitivamente o compositor Mione para a estética nacionalista. Mione passa a colaborar diretamente com Mário de Andrade e desta colaboração surge uma das mais expressivas obras do nacionalismo musical, o bailado Maracatu de Chico Rei, de 1933. Algumas partes deste maracatu estão disponíveis na internet em videoclipe. Nas décadas de 1930 e 1940, Mione vai aproximando-se do movimento comunista e faz uma declaração de fé na música socialística, expressão que ele próprio utilizou em suas memórias na obra intitulada A Parte do Anjo, autocrítica de um cinquentenário. Esta obra foi editada em 1947, ano em que o PCB entrou na clandestinidade devido à cassação do seu registro. O repertório de composições de Mione primava pela inspiração na música dos trabalhadores do campo e da cidade. Música negra, música indígena, música mestiça. Suas obras eram orquestrais, bailados, quadros amazônicos e modinhas, solos para piano e música vocal entre valsas, modinhas, serestas, temas caipiras e choro. A Sinfonia Proletária, de 1939, sobre poema de Mário de Andrade, é uma das obras mais significativas da fusão entre a estética nacionalista e o realismo socialista. Luiz Heitor Correia de Azevedo, em estudo publicado na mesma obra, A Parte do Anjo, diz que Mione escreveu o programa da sinfonia num período em que advogava eloquentemente a mobilização integral da arte a serviço do ideal socialista. Sob a ditadura do Estado Novo, o nome da Sinfonia Proletária foi alterado para Sinfonia do Trabalho, para, como disse Mione, evitar mal-entendidos. Esse depoimento de Mione está gravado no acervo do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Depoimento dado em 1968 e que foi também juntado aos arquivos da Universidade de Essex, na Inglaterra. Mione explica que o título era Sinfonia Proletária, porque o Mário tinha ideias socializantes. A seguir, executo integralmente a Valsa de Esquina número 1 de Mione. Observe a estética nacionalista e realista desta obra. A valsa, em seu lirismo inspirado na popular seresta, e seu principal instrumento, o violão. As notas graves do piano, executadas pela mão esquerda, sugerem a presença de um seresteiro ponteando as cordas de um violão. Além do estilo romântico, nota-se a presença de elementos de polifonia, como a forma de canto e resposta de origem africana, à maneira dos cantos e contracantos com que os grupos de choro nacionalizavam a valsa alemã e outros gêneros estrangeiros.
A série de 12 valsas de esquina para piano é deste período, de 1938 a 1943. A ideia da criação das valsas de esquina surgiu de conversas com Mário de Andrade. No depoimento ao Museu da Imagem e do Som, Mione declara o seguinte: as valsas de esquina foram escritas porque, numa ocasião, numa discussão, sempre com Mário de Andrade, o homem que mais me ajudou nessa parte, notamos que todas as músicas brasileiras, a que menos tinha sofrido influência da música americana era a valsa. Ela se mantém genuinamente brasileira, apesar de suas origens serem de Chopin, italianas, espanholas, como queiram. A valsa de esquina número 1 foi dedicada por Mione ao pianista carioca Arnaldo Estrela. Ambos, Mione e Estrela, esperarão pelo fim da ditadura do Estado Novo para expressar mais abertamente suas ações de simpatia ou filiados ao Partido Comunista. O bailado de fundo social Espantalho, de 1941, é inspirado em 2 quadros de Cândido Portinari, pintor filiado ao PCB. A colaboração direta de Portinari com o compositor se dará no bailado Iara, de 1942, na montagem dos cenários e figurinos. O compositor terá que esperar pelo fim da ditadura para montar a peça, o que acontece em 1946, com a participação do original balé russo. Com o término da Segunda Guerra Mundial, Mione rege a Sinfonia de Leningrado, de Shostakovich, no campo do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Neste período de ilegalidade do PCB, Mione está filiado ao partido, conforme relatado em seu depoimento. Durante o período de sua filiação, ele recusou o convite do secretário-geral Carlos Prestes para se candidatar como político, uma vez que a intenção do compositor era de colaborar com o partido apenas na condição de músico. Na sequência desta série, você pode acessar o clipe Nacionalismo e Realismo na Música Brasileira, número 3, Frutuoso Viana.